crianças podem acompanhar as professoras. Hoje eu quero meditar com vocês no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Os irmãos conseguem me ouvir tranquilamente aí? Minha garganta hoje está para acabar. Tranquilos, né? Estão ouvindo. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua palavra, carecemos da instrução do Senhor, do teu ensino, da tua correção para as nossas vidas. E sabemos, ó Deus, que o Senhor tem muito a nos ensinar por meio da tua palavra e a nos alimentar. Pai, que o Senhor nos dê um entendimento, que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática nas nossas vidas, para que vivamos para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que pedimos e oramos ao Senhor. Amém. Queridos, a vida do cristão ela é cheia de desafios. Eu acredito que ninguém aqui poderia dizer que a sua vida não possui desafios. E é interessante que, por mais que nós estejamos cientes dessa realidade, quando a gente se depara com determinadas situações e determinados desafios na nossa vida, parece que nós somos pegos de surpresa. Parece que ninguém tinha avisado a gente que a vida cristã seria desafiadora. Mas o desafio ele é importante, ele se faz necessário na vida de todo cristão. Diante dele, a gente pode agir com pelo menos duas posturas. A primeira é de desmotivação. O desafio pode ser tão grande que ao invés de você motivar a encarar esse desafio, você pode, no primeiro momento, ficar mais desmotivado ainda com aquele desafio proposto. E a segunda postura, ela pode ser, então, de motivação. Essas são pelo menos duas posturas que a gente poderia ter. É bem verdade que nem sempre nós estamos motivados, como nós gostaríamos de estar, para enfrentar determinados desafios na nossa vida. Eu não tenho dúvidas de que o ano de 2023, ele vai ser um ano desafiador para nós. Tanto como indivíduos, como igreja. Porque o ano de 2022, ele foi também um ano desafiador. Porque o ano de 2021, ele também foi um ano desafiador. E se eu fosse contando aqui os anos para trás, vocês se lembrariam que cada um desses anos foram anos marcados pelo desafio. Então eu acredito que no próximo ano, esse ano agora, que a gente iniciou ele no dia de hoje, ele também vai ser marcado por muitos desafios.
todos os anos eles são desafiadores. Biblicamente falando, o povo de Deus sempre foi desafiado. E a nossa vida cristã, até que Cristo volte, até que nós cheguemos ao ponto onde nós viveremos a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa vida vai ser marcada de desafios. Na história da narrativa bíblica, a gente se depara com inúmeros desafios vindo sobre o povo de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que nos fala sobre desafio. Aqui nós temos uma situação bem desafiadora. O livro de Josué, ele tem um propósito de apresentar para a gente um momento importante na narrativa bíblica e na história do povo de Israel. Ele mostra para a gente o estágio inicial do cumprimento das promessas de Deus. Aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e Jacó, de que daria para eles uma terra. Ele promete uma terra para aquele povo. E o que a gente tem aqui em Josué é o estágio inicial desse cumprimento da promessa. Então, por intermédio de Josué, Deus ele vai abençoar Israel com muitas vitórias na terra prometida, e os desafios estarão lá para que eles então enfrentem, e mediante a vitória deles, eles então conquistem essa terra. Por intermédio de Josué, Deus ele vai distribuir a terra de Canaã. A gente sabe que cada tribo ela era contemplada com uma porção de terra. Se a tribo fosse maior ou menor, isso também contava na hora da divisão. Esse livro também apresenta Deus renovando uma aliança com o seu povo. A parte final do livro de Josué é uma parte bem marcante, porque a gente encontra Josué tendo uma postura que todo cristão deveria ter. A postura de que ele e a casa dele iria servir ao Senhor. Diante da idolatria do povo e do afastamento do povo, Josué vira para aquele povo de Israel e diz: olha, se vocês vão servir ao Senhor, eu não sei, eu oriento vocês a servirem. Mas uma coisa eu sei, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Por mais difícil que seja a situação. Meus irmãos, o livro de Josué, ele é um livro também que marca para nós uma transição de liderança. E não é uma transição qualquer. Porque o que a gente tem no livro de Deuteronômio, o livro que antecede Josué, são os discursos de Moisés. Moisés estava ali então preparando aquela geração nova que havia caminhado pelo deserto durante os 40 anos. E esse povo estava pronto para entrar na terra prometida. O ponto é que Deus vira para Moisés e diz: olha, Moisés, você não vai entrar. Você vai morrer, você vai ficar aqui. Você só vai avistar a terra. E eu vou colocar outro como sucessor no seu lugar. Então o que a gente tem aqui nesse texto é Josué sendo colocado como substituto de nada mais, nada menos que Moisés. Imagina a situação, imagina o cenário desse texto, imagina o cenário para o próprio Josué, imagina o cenário para o próprio povo. Josué, por mais que ele tenha sido treinado no decorrer da caminhada do deserto, e ele foi treinado desde lá os primórdios, desde o início, a gente tem aqui uma transição de uma liderança que deu muito certo. Moisés não foi um líder qualquer, ele foi um bom líder para o povo de Israel. E agora a gente tem então, relativamente, o jovem Timóteo, sendo então incumbido com a responsabilidade de liderar esse povo. Diante deles, o que eles têm agora é o Rio Jordão, que também precisava ser atravessado. E mais, eles olhavam para a terra prometida e de fato era como Deus havia prometido, muito belo, aquilo enchia os olhos daquele povo que estava ali. O problema é que a terra estava sitiada, a terra não estava sozinha. Então eles teriam que conquistar aquela terra. E pensa, o líder está morto, agora é um sucessor. Será que vai dar certo esse Josué? Será que é ele mesmo que vai conseguir nos instruir, nos conduzir nessa entrada para a terra prometida? Imagina o desafio que está sendo colocado aqui para o povo diante desse cenário, e um cenário um pouco, vamos assim dizer, complicado. Esse texto, meus irmãos, então ele vai nos mostrar Deus animando Josué e, consequentemente, Deus vai animar o povo por meio do líder Josué. E a motivação, essa animação da parte de Deus, ela tem um propósito muito claro, que é o propósito de conquistar a terra prometida. Aqui, meus irmãos, nós temos algo importante, um paralelo para a nossa vida como igreja. A gente sabe que Deus ele sempre teve um único povo. Dentro da narrativa do Antigo Testamento, a gente tem o povo de Israel.
mas dentro da perspectiva do Novo Testamento e em continuidade ao Antigo Testamento, nós temos ainda um único povo, e agora esse povo é a igreja, que ela é composta de judeus e gentios. Então nós temos um único povo. Aqui a gente tem um primeiro desafio, que era para entrar na Canaã física mesmo, aquela Canaã geográfica, terrestre ali mesmo. Agora essa igreja, essa perspectiva que a gente tem, essa igreja que contém judeus e gentios, ela está sendo preparada e ela está sendo por vezes desafiada para entrar na Canaã celestial, para chegar a novos céus e nova terra. Então dentro dessa linha, dentro desse paralelo e dentro dessa continuidade de narrativa, os desafios que foram colocados para esse povo, para essa época, continuam sendo desafios para os nossos dias. E mais, a animação, o ânimo que Deus vem e propõe para Josué e propõe para o povo, ele também se aplica nas nossas vidas, nos nossos dias. Como o ano de 2023 ele será um ano desafiador, eu acredito que tanto individualmente como igreja nós iremos nos deparar com vários desafios. Eu gostaria de pensar com vocês acerca desses estímulos que Deus faz a Josué e que Deus faz também ao povo do Antigo Testamento. E trazer algumas aplicações disso para a nossa vida, pois o mesmo Deus que estimulou Josué, o mesmo Deus que estimulou o povo no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que continua animando e estimulando a igreja do século 21, a igreja do ano de 2023. A gente vai ver isso aí em pelo menos três partes. Na primeira parte, do verso 2 até o verso 4, nós vamos ver que Josué e o povo são estimulados a prosseguir, pois Deus lhes daria a terra. Por maior que fosse o desafio de conquistar essa terra, Deus ele vai se comprometer e ele vai lembrar, dizendo, olha, eu vou garantir para vocês, vocês vão conquistar essa terra. Olha o que a gente tem aí no verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Primeiramente, o que a gente tem aqui é um encorajamento da parte de Deus a Josué. E o encorajamento para Josué é, olha, não desista. É claro que o encorajamento aqui, ele não é restrito apenas a Josué. Mas Deus vira para Josué e diz, olha, você e esse povo passam esse Jordão. Então não fiquem desanimados e não desista, mesmo que Moisés esteja morto. Continuem, prossiga. Mesmo Moisés estando morto, mesmo vocês tendo um rio Jordão para atravessar, o mesmo Deus que foi com Moisés, o mesmo Deus que abriu um mar vermelho para que vocês atravessassem quando vocês saíram do Egito, é o mesmo Deus que vai fazer com que vocês entrem. Vai ser com Josué e vai abrir também o rio Jordão para que vocês atravessem. A gente sabe que no capítulo 3 a gente tem então a descrição dessa abertura do rio Jordão e o povo então passa também a pé seco naquele local e entra então na terra prometida. A morte de Moisés, meus irmãos, certamente ela foi algo difícil para esse povo. Por mais que Josué vinha sendo preparado para suceder Moisés na liderança, ter que lidar com essa situação não foi algo fácil. E não foi algo fácil porque agora era o grande finale. Agora era a hora de, agora vamos conquistar, agora é a hora de, vamos entrar na terra. Mas a gente precisa do nosso líder. Esse líder que teve êxito com nós no decorrer de 40 anos, guiando o povo de uma maneira sábia, na hora que a gente mais precisa dele, que é a hora de conquistar, cadê esse líder? Cadê o líder? Então a morte de Josué não era algo assim tão tranquilo, não foi algo tão tranquilo de ser encarado pelo povo. E mais, o povo também precisava de ser animado, porque o povo que estava caminhando no deserto, ele herdou daquela geração antiga que morre no deserto, um espírito de que, se Deus prometeu, logo a gente não precisa colocar a mão na massa, a gente não precisa labutar, a gente não precisa batalhar, a gente vai conquistar, mas é conquistar assim, olha, de modo muito fácil. Vocês se lembram da narrativa de Números 13 e 14, onde descreve para nós a visita dos espias à terra prometida. Ali a gente tem, no primeiro momento, Deus enviando os espias. Eram 2 meses de caminhada, chegaram diante de Canaã e Deus, vai lá agora, visitem a terra, veja se a terra é de fato como eu prometi para vocês. Voltando, trago o relatório para que vocês então entrem. 2 meses, e o povo então entraria na terra.
12 espias vão, entre eles estava Calebe e Josué, e eles voltam com o diagnóstico, eles voltam com o relatório. O relatório foi, olha, a terra de fato é tudo isso mesmo que Deus falou, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde você encontra frutos enormes. E o texto diz que havia cachos de uva que eram carregados por 2 homens. Imagina o quanto que a terra era farta mesmo, o quanto que a terra era boa. O problema é que o relatório de 10 espias foi o de que, olha, não é só a terra que é boa e tem frutos bons. O povo de lá e o exército de lá também é um exército muito bom. Os homens de lá, os homens de batalha, são homens grandes. Era melhor a gente ter ficado no Egito. Era melhor a gente ter ficado lá e morrido por lá mesmo. E Deus, ele se enfurece com esse relatório. Josué e Calebe vai dar um relatório positivo, dizendo, olha, mas se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai fazer com que a gente entre. Se Ele nos prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. O problema é que a perspectiva daquele povo que estava caminhando no deserto é, se Deus promete algo, a gente não precisa fazer nada. É só deixar Deus fazer o que Ele tem prometido para nós. Então Deus precisava aqui nesse primeiro momento animar essa nova geração que ainda tinha essa herança, e uma herança muito ruim na sua mentalidade e no seu coração. Por isso que a gente vai encontrar aí no verso 2, 2 exortações, ou pelo menos 2 imperativos que são colocados em ordem aí para nós. Dispõe-te e passa. Disposição e caminho. Eu estou prometendo para vocês que vocês vão entrar, a terra vai ser dada para vocês, mas é preciso disposição da parte de vocês. É preciso que vocês caminhem, é preciso que vocês vão em frente. E aí ele continua dizendo, olha, porque eu vou dar para vocês a terra que eu prometi aos pais de vocês. Meus irmãos, aqui nós nos deparamos com aquela doutrina que por vezes ela é uma doutrina complicada da gente entender, que é a soberania divina e a responsabilidade humana. Soberanamente, Deus está lançando a promessa. E Deus está dizendo, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para vocês. Soberanamente, Ele está dizendo, olha, aquilo que eu prometi aos pais de vocês, eu vou dar o cumprimento para isso. Mas é vocês que precisam ir e conquistar. É vocês que precisam passar. Foi Deus quem abriu o Mar Vermelho, mas é o povo que teve que passar pelo Mar Vermelho. É Deus quem providencia para nós soberanamente aquilo que é necessário para que a gente possa então ter recurso financeiro, abrindo portas de emprego para nós? Mas nós temos que ir trabalhar. Todo dia você tem que se levantar e trabalhar. Soberania divina e responsabilidade humana. O problema do povo aqui é que, quanto à soberania divina, até que eles estavam ok. Mas quanto à responsabilidade deles de irem, perseverarem, lutarem, entrarem ali, avançarem, eles estavam com sérios problemas. Verso 3 e verso 4, Deus ele vai apresentar os aspectos geográficos do cumprimento da sua promessa. Verso 3 ele diz, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. O que Deus está dizendo para o povo e para Josué aqui? Olha o tanto de coisa que vocês têm para conquistar. Olha a promessa que eu tenho diante de vocês. Olha o aspecto geográfico para vocês tomarem posse. Mas vai ter gente aí para vocês batalhar? É claro que vai ter. Meus irmãos, a gente pode entrar no ano de 2023 nessa mesma perspectiva, sabendo que as promessas que Deus tem para a sua igreja, elas estão de pé. E elas vão continuar de pé. Se Deus prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, isso vai ficar de pé no ano de 2023. Mas essa mesma igreja, ela precisa batalhar. Essa mesma igreja, ela precisa lutar. De modo individual, meus irmãos, Deus tem promessa para a vida de cada um aqui. Deus prometeu que não vai nos deixar faltar aquilo que é necessário para a nossa vida. Mas é necessário da nossa parte trabalhar. É necessário da nossa parte dedicar. Deus prometeu que vai sanar as nossas necessidades. Mas para isso você precisa trabalhar, você precisa dedicar, você precisa se esforçar. Essa mentalidade nós precisamos ter ela nos nossos dias. Deus ele está aqui animando, Ele está mostrando a sua promessa, a sua soberania, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo para Josué e dizendo para o povo, olha, vocês precisam pelejar. A terra está aí e eu vou abençoar vocês. E a gente conhece a história. De fato, Deus abençoou.
Esse povo batalhou, esse povo lutou. A gente tem um primeiro momento, eles lutando contra a cidade de Jericó. E aí, os muros de Jericó, Deus vai lá e destrói, eles caem. Mas o povo teve que entrar na cidade, o povo teve que batalhar contra o pessoal daquela cidade. Essa relação de soberania divina e responsabilidade humana, ela é colocada aqui para nós. E ela serve como ânimo e como estímulo também para a nossa vida. Em segundo lugar, meus irmãos, do verso 5, 6 e o verso 9, Josué é estimulado a ser forte e corajoso, pois Deus seria com ele e o usaria para fazer o povo herdar a terra. Olha o que a gente tem nesses versos aí. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Verso 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nesses versos aqui, o que a gente tem da parte de Deus é a garantia do sucesso de Josué e de consequentemente, do povo que estaria entrando ali naquela terra. E essa garantia, ela está no fato de Deus ser com Josué, assim como ele foi com Moisés. A ênfase desses versos é, olha, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você não pode temer, você tem que avançar. Sabe por quê, Josué? Porque o sucesso é garantido para vocês. Porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com vocês. Eu serei com vocês. Josué sabia, e ele sabia muito bem, que Deus sempre esteve ao lado de Moisés. Houve um determinado momento no decorrer da caminhada, em que Deus virou para Moisés, quando o povo peca, quando Moisés está ali no Monte Sinai, recebendo as placas ali dos mandamentos, as leis de Deus. E aí, Moisés, ele chega a orar, a pedir a Deus para que não abandonasse aquele povo, não destruísse aquele povo, e Deus então atende o pedido de Moisés. Deus vira para Moisés e diz, olha, pode ir com o povo, pode caminhar no deserto, mas eu não vou com vocês, vocês podem ir. Moisés vira para Deus, e Moisés, sabendo o quanto era importante ter a presença de Deus do lado dele, vira para Deus e diz, olha Senhor, se o Senhor não for conosco, é melhor que a gente nem vá. Se o Senhor não for, a gente não vai tirar os pés daqui. E Deus atende o pedido de Moisés, porque Moisés entendia o quanto é precioso ter a presença de Deus ao seu lado. E aqui Deus está animando, estimulando Josué, dizendo, olha, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com ele, eu serei com vocês no decorrer da caminhada. Meus irmãos, essa mesma promessa continua para nós nos nossos dias. O mesmo Deus que foi com Moisés nos desafios que ele teve ali no deserto, o mesmo Deus que foi com Josué, com o povo ao entrar na terra prometida, ele é o mesmo Deus que está com a sua igreja, ele é o mesmo Deus que está com cada um de nós. A garantia do nosso sucesso ou de sermos bem-sucedidos, de termos uma vida de cumprimento das promessas de Deus, meus irmãos, ela está estritamente relacionada à presença de Deus ao nosso lado. Se Deus não for conosco, se Deus não se agradar e ir conosco, meus irmãos, nada feito. Fracasso em cima de fracasso é o que nós teremos como igreja e como pessoas na nossa caminhada aí, naquilo que nós estivermos para fazer. É necessário prosseguir, a terra seria alcançada. Josué está sendo lembrado, olha Josué, eu vou estar com vocês. Vocês vão herdar. Seja forte, seja corajoso. Vocês vão herdar a terra que eu prometi aos pais de vocês, porque eu serei com vocês. Deus, ele está conosco, meus irmãos, no ano de 2023. Por maior que seja o seu desafio, por maior que seja o desafio dessa igreja, Deus, ele vai estar conosco. É a promessa dele para as nossas vidas. Terceiro e último, meus irmãos, dos versos 7 ao 8. Josué é estimulado a ser forte e corajoso para ter também compromisso com a palavra de Deus. Verso 7, ele diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
Os desafios no decorrer da nossa caminhada e no decorrer do ano de 2023, eles não podem romper o nosso compromisso com a palavra de Deus. É esse tipo de ensino e estímulo que Deus está fazendo com Josué e com o povo aqui. Os desafios seriam muitos ao entrar na terra prometida. Mas qual que é o compromisso que esse povo deveria ter, um compromisso primário que eles deveriam ter com Deus? Esse compromisso ele seria refletido no compromisso com a palavra de Deus. É possível, meus irmãos, que diante dos desafios, a gente fique meio que tendencioso a não ser tão compromissados com a palavra de Deus, a não colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Por vezes, a Bíblia ela funciona como regra de fé e prática dentro da igreja. Mas e lá fora? E quando o desafio bate? Quando o desafio vem de modo bem forte para nós? E aí, para que você consiga resistir, para que você consiga encarar esse desafio, você tem que abrir mãos de alguns princípios bíblicos. Como que a gente faz? Para vencer o desafio, a gente deve abrir mão desses princípios bíblicos, da nossa ética cristã? É claro que não, queridos. Nós precisamos ser compromissados com essa palavra, nós precisamos fazer uso dessa palavra, nós precisamos ler essa palavra e nós precisamos viver de acordo com essa palavra, seja aqui dentro da igreja, seja lá fora também. Então o compromisso com a palavra de Deus diante dos nossos desafios é essencial. E é esse compromisso, meus irmãos, que vai nos garantir o sucesso, sermos bem-sucedidos. Deus estará conosco e a gente estará então cumprindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. E qual que é a consequência disso? É então ser bem-sucedido. Na parte final do verso 7 ele diz, olha, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A palavra de Deus que está sendo colocada aqui é a lei de Moisés. São 5 livros que a gente tem, o Pentateuco. Mas que é a palavra de Deus? Esses 5 livros são a palavra de Deus. E o que Deus está dizendo para Josué? Josué, quer ser bem-sucedido na terra que vocês vão entrar? Compromisso com essa palavra. Sejam compromissados com essa palavra. E o que vai acontecer com vocês? Vocês serão bem-sucedidos. É isso que a gente tem no Salmo 1, o salmo que a gente fez a leitura do início do culto aqui nessa noite. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores e por aí vai. O seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É isso que Deus está dizendo para Josué. Olha, quer ter sucesso nessa terra? Encare o desafio, saiba que eu estou com vocês, mas leiam a minha palavra, tenham prazer na minha palavra e cumpram a minha palavra. Estejam compromissados com a minha palavra. O verso 8 ele diz, olha, não cesse de falar desse livro, anuncie, proclame isso para o povo. Toda vez que o povo se afastar da palavra, corrija o povo por meio da palavra. Esse é o segredo do sucesso dessa igreja, se a gente quiser ter sucesso no ano de 2023. Proclamar a palavra, ensinar a palavra, a igreja ser apegada à palavra. E quando nós estivermos afastando da palavra, nós precisamos voltar novamente para ela. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser domingo após domingo proclamada, ela precisa então ser ensinada. Por isso que o nosso culto ele deve ser então centrado na palavra, a nossa vida ela deve ser centrada na palavra. Porque fazendo isso, meus irmãos, seremos bem-sucedidos. Nós precisamos ter o cuidado de fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. E ela nos ensina, nos manda fazer para o nosso próprio bem, como indivíduos e como igreja. É só assim, meus irmãos, que nós poderemos então encarar os desafios que nós teremos para o próximo ano. Apegados a essas motivações. Principalmente essa parte final aqui, de estar apegado à palavra de Deus. É ela que nos motiva, é ela que vai nos ajudar a encarar os nossos desafios. Seja eles quais forem. Seja desafio emocional, seja desafio físico, financeiro, seja desafio no casamento, seja desafio em qualquer lugar. É a palavra de Deus, e é na palavra de Deus que nós vamos encontrar solução, motivação e estímulo para vencer os desafios. É por meio da palavra. Recorra sempre à palavra de Deus. Isso que Deus está ensinando a Josué. Se apegue, seja compromissado com essa palavra. Se fizeres isso,
Pode ficar tranquilo. E o sucesso ele é garantido para a vida de vocês. O sucesso ele é garantido para a nossa igreja, se nós ficarmos firmes na palavra do Senhor. Aplicações desse texto para a gente finalizar. Primeira, esse texto nos conscientiza acerca da fidelidade de Deus às suas promessas. Queridos, não se esqueça disso. Deus ele é fiel às suas promessas. Isso é um bom motivo para encararmos os nossos desafios, para avançarmos, ao invés de desanimarmos e desistir. O povo, quando estava ali para entrar na terra prometida, tendo Josué como líder e o desafio de passar pelo Jordão, o povo começou a ficar desanimado e querer desistir. O que Deus vai lá primariamente faz? Lembra da sua fidelidade, a sua promessa. Lembre-se disso, meus irmãos. O nosso Deus, ele é fiel às suas promessas. As promessas que ele tem para a nossa vida, ele vai cumprir. É claro que isso não elimina a nossa responsabilidade. Soberania divina e responsabilidade humana tem que caminhar junto. Uma boa maneira de entender isso, eu vi recentemente o reverendo Augusto falando sobre isso. Ele disse que uma boa maneira da gente entender soberania divina está em uma ilustração que ele conta. Ele fala sobre dois fazendeiros que eram vizinhos. Um, ele enfatizava bastante a soberania divina, enquanto que o outro enfatizava bastante a responsabilidade humana. Ele chega a brincar dizendo que um era calvinista e o outro era bem arminiano. E todo final de dia, eles se encontravam na divisa das fazendas, e aí um começava a defender a sua parte. Até que certo dia, o que defendia a soberania divina, virou para o outro fazendeiro e diz: olha a beleza dessa fazenda sua. Olha o quanto a sua fazenda é bonita. Lagos, construções, o pasto verde, muito limpo, tudo muito arrumado. Olha que beleza. Como não acreditar na soberania divina diante de uma realidade dessa? E aí o fazendeiro vira para ele e diz: é porque você não conheceu isso aqui quando só Deus tomava conta dessa fazenda. Ou seja, a responsabilidade humana, ela foi extremamente importante para que aquela fazenda tivesse daquela forma. É Deus quem dá a terra? É Deus quem dá? Mas nós temos que ir lá e lavrar a terra. Temos que ir lá e labutar para que a terra tivesse daquela forma. Soberania divina e responsabilidade humana. Deus é fiel às suas promessas? Sim, mas nós precisamos trabalhar. Nós precisamos labutar. As promessas de Deus para a sua igreja vão se cumprir? Sim, mas como igreja nós precisamos trabalhar. Esse texto também nos conscientiza da presença de Deus em todo o tempo ao nosso lado. E isso é mais um motivo para avançarmos e não desanimarmos no decorrer da caminhada e diante dos desafios. Lembre-se disso, queridos. Deus está com vocês. Deus está comigo, Deus está com essa igreja. E Ele estará conosco no ano de 2023. Esse texto também contém exortações de ânimo, tanto de forma individual, como é o caso de Josué, como também de forma geral, como era o caso do povo, o caso dos israelitas ali. Portanto, ele se aplica tanto a mim, tanto a vocês, como ele também se aplica a toda a igreja. A você e eu, como indivíduo, nós somos exortados a ter ânimo para enfrentar os nossos desafios, seja eles grandes como forem. Sejamos animados diante dos nossos desafios. E como igreja, esse texto nos mostra que a promessa de entrar em Canaã, que para nós ela não é geográfica, no sentido de que era para Israel, mas ela é celestial, é a nova Jerusalém, são novos céus e nova terra, ela continua de pé. Mas essa igreja, no ano de 2023, ela vai ter que ser uma igreja animada, ela vai ter que ser uma igreja disposta, ela vai ter que ser uma igreja que se esforce para que a gente possa então caminhar mais um ano rumo a Canaã celestial. Como igreja, meus irmãos, nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Se você tem um dom, use o seu dom no decorrer do ano de 2023 para abençoar essa igreja. Deus não deu um dom para você para que você usasse para si próprio, mas use ele em prol da igreja. Faça isso. Vamos cada um de nós se conscientizar dessa realidade, cada um contribuindo com o dom que tem, para que a gente não sobrecarregue ninguém e ao mesmo tempo a gente entenda a nossa responsabilidade de contribuir e de cooperar com a igreja aqui no nosso tempo. Vamos fazer isso, meus irmãos. Essa é a maneira de sermos uma igreja bem-sucedida, de sermos uma igreja saudável e abençoada
para o nosso tempo. Façamos isso. Tenha sempre essa perspectiva e esse intento no seu coração. Que o nosso Deus nos ajude a enfrentarmos com ânimo e com coragem os desafios de 2023. Pois eu tenho certeza que muitos desafios virão, seja para a sua vida individual, seja para essa igreja. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Vamos orar? Convidamos